Meus amigos, boa tarde. Um dos maiores desafios de todo palestrante é falar depois do almoço. Portanto, eu já trago a proposta que isso não aconteça e que, se vocês conseguirem não dormir, vocês serão beneficiados por um acerto que nós fizemos com os espíritos benfeitores. Vocês terão 50 dias a menos no umbral quando desencarnarem. Pelo esforço, pelo carinho, pela dedicação. Tá certo? Cobrem deles ao desencarnar. Segundo fator é o aconchego da casa, que foi citado aqui pelo Igor. O aconchego que se faz não apenas pela dimensão física. Claro, a dimensão física é mais estreita, que faz com que a gente esteja mais juntinho. E eu prefiro assim. É mais gostoso quando você fica próximo às pessoas, quando você tem a oportunidade de conversar, olhando nos olhos, sentindo a vibração, a resposta emocional de cada criatura. E parabenizar a casa, pelo que a nossa amiga falou, né, como o pedreiro esteve aqui até 18 horas, pra vocês terem uma ideia, estava sem telhado, sem parede, as portas caíram, e ele fez tudo isso só na tarde de ontem. Exageros à parte, porque todo espírito é um tanto quanto exagerado, todo mundo conhece. Nós estamos nessa alegria de retomar o nosso evento com uma reflexão a respeito de expiação e prova. Talvez para aqueles acostumados ao estudo do Espiritismo, a ideia possa não ser tão instigante. Talvez seja uma coisa que vocês já conheçam, mas que na verdade também trabalhadores da causa espírita guardam alguma dúvida ou confundem a respeito de prova e de expiação. Fazer uma viagem filosófica um tanto quanto mais longa na questão e até poética, nós verificamos que tudo sofre em a natureza. Dentro do conceito nosso de sofrimento como sendo atrito, conflito, algo que provoca uma reação dolorosa, as estrelas que se formam nos seus ninhos de vida, que são as nebulosas, passaram pelas altas pressões para brotarem os sóis. Nós vamos identificar nas grandes jaqueiras, nos coqueiros, nas bananeiras, que nos oferece a sombra e o fruto, a semente que atormentada viveu e depois cresceu rompendo o solo na intimidade da terra. Teve que buscar a duras penas os raios do sol, como descendo também as suas raízes busca nos veios subterrâneos a água necessária e os nutrientes para a sua vida. Sofre aquele que sonha, sofre o poeta, o pensador, sofre o cientista, o filósofo, o homem simples do campo, sofre aquele que guarda a expectativa, o que nutre a esperança, mas em cada um desses tem sempre uma feição e um brilho diferente, aquilo que nós batizamos como sofrimento. E se nós formos pegar ao sentido da palavra, talvez sofrimento não seja a mais adequada expressão para aquilo que nós estamos abordando nesta tarde. Porque dor e sofrimento são questões, hoje já sabemos, um tanto quanto diferenciada. As pessoas confundem, alguém pode estar sentindo dor, mas necessariamente pode não estar sofrendo. E alguém pode dizer assim, mas como alguém está sentindo dor e não está sofrendo? Depende da ótica que você vê a dor. Né? Existe a dor como sendo consequência natural do fenômeno da vida. Sofrer faz parte do nível de consciência e da sensibilidade dos seres. Se eu bato nesta madeira, ela sofre de algum tipo de dor, de pressão, de atrito, mas ela não tem consciência, ela não é a razão e consequentemente o sofrimento pode não vigorar nesta pancada que eu dei nesta madeira. A dor faz parte do nosso aprendizado, do processo evolutivo. Todos nós passamos pela dor. A dor do crescimento, a dor da musculatura, a dor do esforço que você faz para subir uma ladeira ou subir uma escada, é o esforço que provoca uma sensação de alguma forma dolorosa. A dor da separação de um ente querido pelas portas da desencarnação. No entanto, nada melhor para plasmar a ideia que eu estou tentando fazer sobre sofrimento e dor do que pegarmos a desencarnação de um coração amado para tentar entender o pensamento filosófico que nós estamos colocando na atualidade nesta tarde de hoje. Você sentir saudade de quem partiu? Perfeitamente natural. Eu não gosto muito quando eu vejo um espírita dizer assim, espírita não chora. Quem foi que disse?
Primeiro, tem que chorar. Não, não tem que negar. A gente pode sentir choro. A nossa lágrima, pela consciência que nós temos da imortalidade, é que não pode ser o choro da agonia, da rebeldia, da descrença, da violência. Não. Mas o choro da saudade é normal. Se alguém chega para mim e diz assim: Fred, eu te amo. Aí eu desencarno. E a pessoa, tranquila, sorridente, não, tem que chorar. E se não chorar, eu venho puxar o pé. Que amor é esse? Quem ama, gente, tem saudade. E eu vou sentir saudade da pessoa que eu gosto. Eu sei que não morreu, eu sei que continua vivo, a consciência do outro lado, no plano dos espíritos, que é o nosso plano imediato. Porém, a saudade do convívio, de estar presente, de estar no contato. Tem gente que depois que virou espírita, a gente diz assim: Fulano, vai lá na minha palestra. Olha, eu não vou poder ir não, mas eu vou estar lá pelo coração. Não quero não. Eu quero é presencial. Tocar, abraçar, olhar nos olhos. Deixar de tanta subjetividade. Então o espírita pode sim chorar. Quem foi o maior médium espírita do último século? Não. Do último século. Chico Xavier. Jesus é o médium de Deus. Chico Xavier. Chico Xavier, ninguém melhor do que ele, que via os espíritos como quem vê a gente. Mas quando desencarnava uma pessoa querida, ele chorava. Um parente dele, ele: estou sentindo muita falta. Que bom que você está aqui comigo. Dizendo para alguém. E ele chorava, sentia falta. As mães que iam em busca de mensagens psicografadas de seus filhos, quantas vezes elas caíam em pranto diante dele, pedindo a ele: Chico, me dê um consolo. Chico apenas se abraçava com elas e chorava, soluçava, os dois juntos abraçados. A lágrima de respeito pela dor de alguém, ou a compreensão pela ferida aberta na alma de outra pessoa, é própria de um coração espiritualizado. O fato de termos a consciência que ninguém morre, não implica dizer que não sentirei saudade daquele que se foi primeiro que eu. Ter saudade é natural. Meus pais partiram já faz décadas. Minha mãe em 1980, com 54 anos. Meu pai em 88, 70 anos de idade. Até hoje eu sinto saudades deles. Claro que mais amenizada pela própria passagem do tempo. E alimentada, claro, pela minha proximidade da desencarnação. Porque cada dia que passa a gente está mais perto de desencarnar, ou não? Então a gente tem consciência que ao abrir os olhos toda manhã, estamos cada vez mais nos despedindo da Terra. Aniversário, quando as pessoas cantam parabéns para você, não sabe que estão cada vez mais se despedindo, que está ficando mais perto de ir. Este é o raciocínio natural. No entanto, a gente sente falta. E olha que eu já vi minha mãe desencarnada, já tive a presença de meu pai desencarnado, mas a saudade é natural, do convívio, do contato, daquele gesto, daquela história que está marcada em nossa vida. Então, sentir a dor da saudade, nós sentimos. Agora, é diferente a dor de sofrimento, pegando esse mesmo exemplo, quando a pessoa não aceita a partida do ente querido. Aí a dor virou sofrimento. Por que minha mãe? Aí se revolta contra a vida, se revolta contra Deus, se revolta contra não sei quem, porque foi a sua mãe. Por que minha mãe? Sim, por que tinha que ser a mãe dos outros? O ego, o egoísmo, se apresenta também desse mecanismo. Sentir a dor é natural. Se revoltar é sofrimento. É converter uma experiência de dor em um sofrimento. Portanto, nesta concepção filosófica, dor e sofrimento se diferem, sendo que esse sofrimento é quando nós não aceitamos a experiência que nos atingiu. E a dor é o processo de aprendizado natural que todos nós atravessamos. Ninguém cresce sem os obstáculos. Ninguém se desenvolve sem as dificuldades. Ninguém progride sem os espinhos na estrada. E aí não vai nenhum masoquismo. Aí não vai nenhuma visão masoquista da vida. E sim a compreensão como é que funciona a vida. Até porque a definição de dor foi construída por nós, como o tempo. A gente criou o relógio e a gente estabeleceu o tempo. Agora são exatamente 1 hora e 20 minutos. Quem disse isso?
O relógio que a gente inventou. Porque o tempo não tem esse mecanismo. Isso foi criado por nós. A mesma coisa é o conceito de dor, que associamos dor a algo ruim. A filosofia espírita vem nos mostrar que a dor não é necessariamente algo ruim e que é essencialmente algo que nos impulsiona para a vida. Quando nós envolvemos-nos numa situação dolorosa e a compreendemos, então a dor ganha inclusive raios de consolo. Nós podemos encontrar consolo na dor. Repito, sem qualquer masoquismo. Consolo na dor quando a entendemos. Aquilo que a gente não entende, fica difícil. Imagine você ser um conhecimento espírita e chega alguém sofrendo porque a sua filha única, de 8 anos de idade, desencarnou, morreu. Você vai chegar para essa mãe num choro convulsivo de saudade. Ah, minha irmã, se conforme. Foi a vontade de Deus. Tem coisa pior para dizer para quem está sofrendo com a dor da saudade, vendo o corpo do ente querido ali, sem entender o que é a vida após a morte, e você chegar para a pessoa e dizer, foi a vontade de Deus. Aí a pessoa já fica revoltada com Deus. Ou então chegar e dizer assim, isso passa. Não tem frase pior. Não tem. É muito melhor você em silêncio abraçar e chorar junto. Agora, se a pessoa pergunta alguma coisa, Frederico, você como espírita, o que é que você me diz da minha filhinha ter partido agora? Aí já é outro departamento. E eu vou ter a oportunidade de, com cuidado, tentar balsamizar e cicatrizar um pouco aquela ferida que sangra. Dizendo que entendo perfeitamente a dor que ela sente, mas enchendo e procurando fazer o coração dela de esperança. Eu passei algumas oportunidades dessa natureza, e eu notei que faz um efeito muito interessante, isso ocorreu já em algumas ocasiões, quando, sem tentar devolver a pessoa da sua angústia dolorosa, eu digo, olha, eu aprendi, quando a pessoa me pergunta, eu aprendi no Espiritismo que uma das coisas mais lindas que vai acontecer, no meu caso, que até hoje tenho saudade de meu pai e de minha mãe, é que quando eu terminar a minha vida na Terra, e nós vamos terminar um dia, primeiro, isso aí já causa impacto. Quando a gente diz para a pessoa que está sofrendo a dor da partida de um ente querido, você também vai desencarnar, você também vai morrer. Já deixa implícito. Aí diga assim, quando os Espíritos me ensinaram, quando você terminar a sua missão aqui na Terra, quando abrir os olhos na realidade espiritual e ver o rosto querido do seu ente amado, vai ser a primeira grande felicidade que você vai sentir. E eu noto que isso dá um conforto muito grande. Pelo menos momentaneamente, embora depois continue a saudade. Mas já deixa a porta entreaberta para a pessoa compreender que aquilo que estamos sofrendo agora, a dor que estamos percebendo no momento, vai passar em algum instante e vai se transformar na beleza do reencontro, na mais bela expressão da poesia da felicidade quando abraçamos o coração que amamos. A imortalidade da alma foi um dos grandes presentes que o Espiritismo entregou para a humanidade. Não é novo, nem foi o Espiritismo quem criou esse bálsamo. Isso sempre esteve na história da humanidade, sempre esteve lá. Nós vamos, inclusive, na caravana ter uma abordagem sobre a mediunidade. Sempre esteve ali o contato com o mundo invisível, a realidade da vida que não morre jamais. O que o Espiritismo fez foi racionalmente demonstrar esta imortalidade pelos fatos, pelo estudo dos acontecimentos. E aí podemos converter sofrimento em dor, ao invés de deixar que a dor vire sofrimento. Então, tudo sofre, entre aspas, porque toda dor faz parte da experiência universal. No entanto, na doutrina espírita, e quem esteve no centro anterior, ouviu-nos falar sobre reencarnação. É na doutrina espírita que a gente entende o objetivo da reencarnação. Vamos ver se a gente sabe qual é o objetivo de estarmos reencarnados? Vamos lá, quem quer dizer? Estamos reencarnados? Um beijo no coração, minha amiga Milase, Filó. Tchau, um beijão. Quem sabe definir o que seria o objetivo de estarmos encarnados? Por que a gente vem para a Terra? Por que a gente mergulha na matéria? Vamos lá. Hã? Deixa o pessoal falar. Deixa o pessoal falar. Sim, tu faz parte do pessoal. Vamos lá. Quem mais?
Para evoluir. Isso é o genérico. Para evoluir. É uma boa saída pra gente. Vamos lá. Hã? Conquistar experiências. Pagar dívida. Até a segunda eu estava vibrando. Na terceira já fui um peso. Mas tá certo. Também. Ela não tá errada não. Gente, eu vou pegar o gancho da nossa amiga que falou uma coisa correta, tá corretíssimo. Mas aproveitar para fazer um alerta a todos nós. É muito corriqueiro que nós lembremos nas casas espíritas, quando falamos sobre reencarnação, este tópico que a nossa amiga citou. Muita gente associa as nossas experiências no mundo físico como resgate de dívidas. Toda dívida resgatada implica numa noção de algo que está sendo expiado. Embora a expiação faça parte da estrutura do processo da reencarnação, não é este o fator primordial da reencarnação. Isso foi muito desenvolvido pelos espíritas do Brasil. Como o brasileiro já nasce devendo, então quando ele se torna espírita é para pagar. Não é? Na verdade, pagar dívidas do passado, expiando o passado, é um dos mecanismos, mas o principal, as nossas duas irmãs fizeram a colocação, que é o desenvolvimento das nossas potencialidades divinas. O grande objetivo do contato nosso com a matéria é, em contato com a grosseria do mundo físico, exercitarmos o nosso extraordinário potencial interior. Dentre eles, a conquista das virtudes. Como é que eu posso avaliar se eu adquirir a paciência se eu não conviver com uma mala sem alça? Você conviver só com pessoas maravilhosas, aí é uma maravilha. Ninguém pode saber se tem paciência e convive com um anjo. Agora, conviver com aqueles que nos testam, que têm comportamentos que nos machucam, que divergem da gente, da nossa maneira de pensar, e o nosso orgulho se fere com isto, é um desafio para ver se você adquiriu a paciência legítima, se determinadas virtudes nós estamos absorvendo. Então, o contato com a matéria é uma oportunidade de ouro que nos condiciona a alma, o ânimos, o animismo, o potencial nosso, para que a gente cresça e se desenvolva. Como é que a gente desenvolve a inteligência? Através de desafios. Como é que um professor avalia se o aluno aprendeu a lição? Passando o teste e a prova. Então, se eu dou aula de matemática, depois eu vou fazer o exercício para ver se o meu aluno aprendeu o tema que eu dei. Pela resposta dele eu vou verificar se aprendeu ou não. Seja qualquer matéria, será sempre uma prova no caminho. Então nós temos prova e expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Por que é que eu digo que toda expiação é uma prova? O que é expiar? Expiar tem a ver com o passado. É algo, um crime, um deslize, um equívoco que prejudicou de alguma forma a vida de alguém. E aí expiar é expurgar da consciência e do espírito que somos aquele peso, aquele débito, aquele processo. É também uma prova porque você é testado mesmo sendo uma expiação. Agora, quando é que a prova não é expiação? Vocês viram que a expiação tem a ver com o passado. Quando é que a gente distingue que aquela prova não é expiação? De que maneira? É que ela não tem nada a ver, em princípio, com o passado, com erros do ontem. A prova é um teste, uma averiguação para verificar se a gente aprendeu a lição. O que a gente aprende no mundo dos espíritos vai ser posto à prova onde? Na matéria. Tudo que nós aprendemos, quem já leu o nosso lá viu isso. André Luiz aprendendo lições, fazendo cursos. São realizados cursos no mundo espiritual.
de esclarecimento, de como lidar com a vida, dos problemas existenciais, da psicologia. Pois bem, a gente aprende tudo isso no mundo dos espíritos. E lá é uma maravilha. Uma cidade espiritual equilibrada é uma bênção. Todo mundo fica lindo. Bom, agora chegou o momento de você colocar tudo isso em prática. Aonde? Na Terra. Na prova. Vai para lá, para ver o que você avançou. É aqui no mundo de relação, obscurecido pelo peso da matéria, que nós vamos ser desafiados a colocar em prática o que aprendemos no mundo dos espíritos. É um teste, é uma prova, é uma avaliação, e a gente vai passar ou não de acordo com a maneira de viver, como a gente lida com os desafios. Pode alguns aspectos da expiação ser trazido para a prova. É aí que a expiação vira uma prova. Quando o nosso problema no passado foi a maneira que a gente feriu determinada pessoa, e esta criatura ainda revoltada reencarna ao nosso lado, ele serve de teste, porque a gente vai ser instigado, ele vai tentar nos ferir, vai tentar nos machucar, vai tentar criar um obstáculo, e aí a gente vai estar pronto ou não para superar esta dificuldade. Para quem não viu, não estou falando isso para os espíritos encarnados, não. Porque tem um pessoal que está sentado lá, ok? Que está todo mundo curioso, que estava falando, vindo para lá de cá. Não são desencarnados, são encarnados. Eu acho, né? Até ele estava hoje falando comigo lá, não está certo. Então, meus amigos, prova e expiação. Provar é testar, avaliar. Expiar é resgatar. Devemos. Em geral, todos nós estamos na situação expiatória provacional. Fala a humanidade. Mas já há um número considerável de pessoas no planeta que estão apenas na fase provacional. Já não tem problemas graves do passado para resgatar em si, mas tem testes de avaliação de coisas que nós não soubemos tirar proveito nem progredir. Então repetimos a prova. E quando a gente não passa, o que é que acontece? Voltamos à turma. Enquanto os outros progridem, a gente tem que repetir o ano. Quem já foi reprovado em escola sabe como é ruim. Ver seus amigos irem para a nova turma avançada e você ter que repetir o ano. Repetir as provas. Repetir os testemunhos. Daí porque Jesus, numa beleza de propósitos e numa sabedoria magnífica, nos alertava: vigiai e orai. A vigilância que nos põe como um aparelho de averiguação, em observando as coisas que nos cercam, atentos ao fenômeno da vida, à nossa construção de relacionamento, ao mesmo tempo orando, para que a gente possa modificar através da oração a nossa disposição interior, para que a gente possa entrar em harmonia interna, porque quando a gente ora, a gente entra em sintonia com o Senhor da vida. Quem estava acompanhando a caravana deve estar lembrado: a conexão, conectividade com as forças superiores da existência, promovendo maior equilíbrio, harmonia e bem-estar. Passar bem nas provas é passar com alegria no carreiro do mundo, porque nós somos desafiados o tempo inteiro nessa direção. Faz parte do nosso crescimento. Livro dos Espíritos: as reencarnações mais produtivas são aquelas cheias de desafios, e as reencarnações que a gente menos progride são aquelas do bem bom, onde você tem tudo, recebeu tudo, não faz esforço nenhum, e aí não progride, porque não foi desafiado. Permanecemos com o caráter amolentado. Então a gente precisa enrijecer o nosso caráter. O que é enrijecer o caráter? É através das refregas da vida, das tempestades da existência, mantermos-nos fiéis ao objetivo que nós traçamos para a nossa própria existência. Mantermos-nos determinados. Eu lembrei um fato. Eu participava semana atrasada do programa radiofônico da Rádio Jornal, programa Geraldo Freire, muito conhecido lá em Recife, de entrevistas e debates, eu, o padre e o pastor. E o pastor é uma figura espetacular, maravilhoso.
veio uma pergunta para mim sobre a visão espírita do suicídio. E aí procurei mostrar como a doutrina espírita mostra a condição do suicida pós-morte, mas também mostrei que uma das coisas que mais pesa em quem tira a própria vida é quando essas pessoas se esquecem na hora do ato das pessoas que ele vai deixar na terra e que essas pessoas amam a ele. É uma das coisas que mais dói no suicida do outro lado, gente. Porque a dor e a ferida que a gente abre num filho quando a gente tira a nossa vida é indescritível. É indescritível. E a consequência que aquele ato fizer na vida daquela alma, do filho, da filha, da esposa, do marido, do irmão, do amigo, vai pesar na economia do suicida. É só ler a obra Memórias do Suicida para ver aquele senhor, o escritor que foi, pediu o tempo todo para visitar a filhinha. Depois que ele se recuperou um pouco, pediu para visitar a família. E a turma foi e disse: não, tenha calma, tentando desviar a atenção dele, e ele lá insistindo. Permitiram. Quando ele chegou, quase que volta a se perturbar novamente, totalmente. A dor e o sofrimento dele, por quê? A filha que ele tanto amava, depois do ato que ele se matou, a filha, diante do problema financeiro da família, porque ele era o arrimo da família, a filha, diante da fome, foi vender o corpo no núcleo de prostituição, tornou-se prostituta, estava agora drogada, sendo manipulada nas mãos de pessoas sem caráter, e ele vendo, assistindo aquilo, caiu numa lágrima: minha filha, o que é que eu fiz? E aí foi visitar o filho, muito querido. O filho, depois que ele se matou, também desnorteado, foi roubar, cometer crimes, estava preso. E a esposa, doente, passando profundas necessidades, ele então indagou: mas tudo isso consequência do meu ato? Lamentavelmente foi. É por isso que, sem acusação nenhuma, porque muita gente pode ter parentes que passaram por esse ato, mas fazendo uma reflexão filosófica, temos que esclarecer as pessoas que quando eu penso em tirar a minha vida, eu estou sendo egoísta. Porque o suicida, ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. Mas o ego dele é tão grande que ele apenas pensa em parar de sofrer, se afastando de quem o ama. E aí não leva em consideração a dor que vai causar às pessoas que lhe querem bem. Então a gente tem que pensar duas vezes. É igual, por exemplo, fiz umas palestras sobre drogas, drogadição para profissionais, pessoas, e eu toquei no ponto que quase sempre não se toca. Porque a gente vai fazer palestra sobre drogas, aí fala os males que a droga produz, a viciação, as famílias que destroem, tudo isso é correto. Mas por quê? Já é hora da gente botar o dedo na ferida e mostrar para quem está utilizando a droga: você está financiando quadrilhas violentas que se enriquecem com o seu vício. Quando eu adquiro a cocaína, eu estou enriquecendo na ponta os chefes dos cartéis, que com esse dinheiro, o meu dinheiro de vício, eles compram fuzis, metralhadores, se equipam melhor do que os policiais. Portanto, é pelo meu vício, pela minha vontade de usar drogas, que eu estou sendo responsável direto pela decadência moral e pela violência da sociedade. É importante que quem usa saiba disso. Lembre-se, às vezes não lembra desse fator. Mas eu acho que é um ponto que precisa ser mostrado. Por que não? Se você quer usar droga, tudo bem, mas você está sendo responsável pelos assaltos, pela criminalidade, pelo estuprador, pelo enriquecimento ilícito de pessoas que, manipulando o seu vício, ficam cada vez mais ricos e você cada vez mais destroçado. A mesma coisa é alertar a nós quando estiver num momento de abalo sísmico emocional e a gente pensa em tirar a própria vida. Então nós estamos jogando fora às vezes a oportunidade de superar as nossas provas. Não é por acaso que a gente passa certas circunstâncias da vida. São testes do caminho. Às vezes são expiações. Pessoas que não suportam a pobreza que vivem e pensam em extirpar a sua vida, quando na verdade vai cair numa situação mais grave. Embora a gente saiba que as pessoas mais carentes financeiramente, dificilmente elas se matam. Dificilmente. Pode reparar, a maioria das notícias de quem tirou a própria vida é classe média alta.
nos lugares mais simples, mais pobres, pode até matar o outro. Mas se matar é difícil. Não é que não ocorra, mas eles estão lutando tanto para viver, e eles guardam aquela fé tão espontânea, Deus proverá, Deus está na frente, que isso sustenta. Enquanto que as pessoas que têm bem-estar material, quase sempre fragiliza-se, porque não lembra mais de Deus, acha que a vida é apenas o bem-estar material, acha que a vida é apenas o ter, para descobrir dolorosamente que sem ser, você não é nada. Então esses desafios prementes de reflexão, o que eu estou passando é prova ou expiação? A princípio não tem por que você saber se é prova ou expiação. Tem que saber que sendo prova ou expiação, é importante termos a dignidade, a firmeza e a coragem para vencer os nossos desafios. Porque tem um objetivo na vida que é o meu desenvolvimento espiritual. Ao olhar para trás, viajando no tempo, quem somos nós senão as almas que já viveram muito? Cada um de vocês aqui são espíritos antigos. Tem até teia de aranha na alma. Tão velho. Mesmo o rapaz aqui, tão jovem, é antigo. Alma caduca. Já reencarnou inúmeras vezes. Você, eu, cada um de nós. E se ainda estamos atravessando determinadas experiências, é porque ainda não absorvemos essas experiências da intimidade da alma. Sem esquecer, porque não estava esquecido, nesse debate na rádio, quando eu expliquei a dor que o suicida causava em seus parentes, olha a intervenção do pastor. Ele pediu a palavra e disse: Frederico, o que você falou aí foi maravilhoso. Quando eu tinha 19 anos, minha mãe se matou. E até hoje eu sinto a dor do vazio da presença dela. No ar, ninguém esperava. Eu mesmo tive aquele impacto. E eu quero reforçar o que você disse. Se alguém estiver nos escutando e pensando em tirar a própria vida, lembre-se de quem ele ama. Porque eu, como filho, sofri muito perguntando o tempo inteiro: por que minha mãe preferiu se matar do que ficar conosco? Essa é uma grande indagação. Por que tal parente preferiu evadir-se da vida física do que continuar conosco? A gente tem uma sensação de que a gente não era importante para essas pessoas, embora a gente saiba que nós éramos. A gente guarda a sensação de que não éramos capazes de despertar amor nem proximidade a eles. E não é essa a verdade. A verdade é que muitas vezes o egoísmo tolda a nossa visão e a gente pensa apenas em superar o nosso problema, sem refletirmos no problema que a gente pode desencadear em outras almas. E seremos responsáveis por estas almas. Seremos responsáveis pelo que há de vir desses fatos. Então, provas do caminho. Quando porventura estivermos a ponto de cair, de debacle, de queda, por que não lembrarmos da oração? Gente, nós estamos com um grave problema nas relações sociais, na relação em família, porque nós estamos esquecidos da integração com Deus. As famílias estão esquecidas de um relacionamento profundo da existência. Os pais já não ensinam seus filhos a orar. São crianças que crescem fracas. Qualquer coisa querem tirar a vida. Qualquer frustração querem se matar, mostrando que são na verdade corações enfraquecidos. Jovens, adolescentes, rompem o relacionamento amoroso. Quantas vezes já recebemos lá pessoas que foi, o que é que eu posso ajudar? Não, a minha vida está sem sentido, eu estou pensando, Frederico, até mesmo pensando em ideias suicidas. Mas por quê? O que foi que houve? Não, acabou o meu namoro. Aí já respiro. Certo, mas quanto tempo você estava com essa pessoa? Não, 3 semanas. Meu Deus do céu. 3 semanas. Se fosse 30 anos não era para fazer isso. Imagina 3 semanas. Aí cada caso é um caso. Teve um caso que eu tenho que mostrar. Mas como era? Não, a gente tinha um relacionamento meio problemático. Ela era uma pessoa muito egoísta, só pensava nela e começou largando a linha na pessoa. Aí quando ela terminou de largar, falar tanta coisa ruim da companheira,
Ele disse, cara, tudo bem, por que você está tão triste? Não, porque rompeu o namoro. Sim, mas se a pessoa já tinha tudo isso de ruim, tu te livrasse. Aí ele parou, ficou olhando para mim. Você não acha que você se livrou de alguma situação difícil, não? Porque imagina, tu leva isso adiante, com a pessoa com tudo isso de ruim que você falou. Eu pensei que o cara ia dizer, não, mas ela tinha isso de bom. Não, sabe o que foi o Cristo disse? Mas aqui tu tem razão. Já mudou. É claro que cada caso é um caso, né? Não quer dizer que toda situação vai ser tratada dessa forma e nem a pessoa vai encarar por esse prisma. Mas é verdade. Quantas vezes o nosso olhar viciado nos impede de entender a prova que a gente está passando? Fui procurado uma vez por uma senhora para falar sobre o filho dela, um jovem, 17 anos de idade. E eu disse que posso ajudar. E ela começou a relacionar que o grande problema da vida dela era o filho. O menino era a cruz da vida dela. E passou 20 minutos só dizendo que o rapaz tinha que não prestava. Só coisa ruim. E eu escutando. Quando ela passou 20 a 25 minutos só descendo a lenha do filho, eu tive um insight, perguntei a ela, mas agora tudo bem, a senhora falou os problemas que ele tem, os vícios, a falta de virtudes. Agora me diga, o que é que ele tem de bom para a gente ajeitar o raciocínio? Aí ela parou e ficou olhando para mim, com esse olhar de paisagem suíça. Ficou olhando para mim assim, parada. Eu disse, diga pelo menos algumas 3 coisas que seu filho tem de bom. Vocês acreditam que ela não conseguiu? Uma mãe não encontrar uma virtude sequer no filho. Aí eu entendi que o problema não estava exatamente só com o filho, mas estava nela também. Quando a pessoa vai procurar ajuda, só mostra o lado negativo do outro e a sua posição de vítima, saiba, tem, como é que chama? Tem angu, como é que tem? Caroço no angu. Quando eu estava começando no atendimento fraterno, muito jovem ainda, inexperiente, uma senhora também jovem começou a falar do marido, relativamente jovem, ela era mais velha que eu, bem mais velha, e ela começou a falar dos problemas de relacionamento com o companheiro e foi dizendo um monte de coisa ruim que o companheiro fazia com ela. Foi dizendo, e eu inexperiente, sem conhecer ela e muito menos ao marido, ela estava sozinha. À medida que ela foi falando mal do marido, eu fui ficando com raiva do cara. Sem nem conhecer. Eu fui inchando de raiva, ficando chateado. Aí eu ouvi a voz da minha amiga Marta, já naquela época eu escutava, dizendo assim, você está ouvindo um lado da moeda. Quem quer auxiliar não pode apenas perceber o lado. Não julgue, escute para agir com eficiência. Claramente foram essas as palavras, literalmente. Aí eu me recompus. Veja como a sabedoria da lei é fantástica. 2 semanas depois, quem me procurou para falar? O marido. Ele chegou, pediu para falar comigo. Aí nós fomos conversar. Ele até confirmou muita coisa ruim que ela tinha dito. Ele foi muito sincero, eu percebi a sinceridade. Tanto é que ele, sem saber a conversa nossa, ele disse, olha, Fred, eu sei que eu tenho errado muito com ela, já fiz isso assim, 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 ela até confirmou. Mas olha, Fred, ela, aí começou a contar as coisas ruins dela. Ele saiu relacionando tudo nela que desagradava dele. E eu fui ficando com raiva dela. Por inexperiência. Aí me lembrei aquela vozinha que diz, você não pode tomar partido. Claro, o problema é que como as mulheres procuram mais a vertente espiritual, pode reparar que as casas religiosas, não só espíritas, predominantemente é frequentado por mulheres, também na busca do atendimento é mais mulher. Então, os maridos geralmente não procuram, mas se eles procurassem, a relação a respeito das mulheres também ia ser surpreendente. Porque todo mundo tem que se queixar do outro, gente. Pode ser justo ou não, entenderam? Pode ser verdadeiro ou não, mas vai se queixar. Isso é fato. Porque ninguém responde integralmente à expectativa do outro. Ninguém.
Tem sempre algo na gente que desagrada o outro. O que é que isso serve para a nossa experiência do Evangelho? É aquilo que Jesus diz. Primeiro, não faça ao outro o que você não gostaria que ele fizesse com você. Primeiro ponto. Segundo ponto é entender, ser indulgente, tolerante, porque os outros têm também, assim como nós, seus equívocos. Nunca diga, fulano é a minha cruz, porque ele também pode estar dizendo, aquela mulher é minha mala sem alça. Há sempre um outro lado que a gente precisa pela tolerância. O que é a tolerância? Tolerar não é aplaudir o erro, é buscar entender a situação para auxiliar na superação do erro. Isso é tolerância. Muita gente confunde tolerância com aceitar o erro da pessoa caladinho. Não, tolerância é este entendimento, compreendendo que há algo na gente que talvez cause dissabor a quem está conosco. Ou será que quem está conosco é super feliz? Será que só a gente é infeliz? E será que quem está com a gente também não se sente frustrado na vida? Infeliz na existência? Porque grande parte dos casais apresentam um alto nível de insatisfação conjugal. Com exceção dos moradores do Rio Grande do Norte, lá fora é assim. A infelicidade é predominante. Por quê? Porque nós temos um alto índice de intolerância uns para com os outros. Não é falta de carinho, de amor, não. Até tem. Mas nós temos uma dificuldade de ajustar dentro deste amor a indulgência, a tolerância, a capacidade de entender o outro. E o outro é a nossa prova, como a gente aprova do outro. Às vezes tem gente que diz assim, o meu casamento eu acho que é expiatório, já vai pro grosso. Estou resgatando alguma coisa. Não, às vezes é simplesmente provacional. É o sentido seguinte, vamos ver se você está pronto para a vida de relação. Porque a vida de relação não é essa daqui da caravana não, viu? Essa da caravana é maravilhosa. Todo mundo é anjo. Ó, só vê brilho. É um sorriso, é abraço. Comida de graça e ainda passa dizendo, pode repetir. Essa eu gostei. Agora o filho quando chega em casa com fome, espera, deixa pro seu irmão, não permita não. É desse jeito. A vida de relação é aquela da proximidade. Por que é evento espírita só dura 3 dias no máximo? Porque no quarto a gente já começa a ver o defeito do outro. Fulano ronca muito quando está dormindo e vai por aí afora. Então, esses momentos são bons, oxigenam, preparam a gente. Claro, quando termina uma caravana dessa, a gente está assim, azeitado. Feliz. Eu mesmo quando pego meu ônibus para voltar para Recife, parece que o ônibus virou um avião. Que leveza, não é? Mas nós somos chamados, convidados à experiência prática do dia a dia. E é aí que o Espiritismo nos diz que Jesus é para o dia a dia. O Evangelho é altamente prático. É difícil o Evangelho? Não. É difícil viver o Evangelho? Sim. São duas coisas distintas. Não é complicado o Evangelho. Quem gosta aqui de receber carinho? Levante a mão, carinho. Olha que maravilha, né? Todo mundo, até eu levantar os pés se eu pudesse. Aí diz o Evangelho, olha como é simples. Faça o outro que você gostaria de receber. Então seja carinhoso com todo mundo. Se eu errar, como eu quero que vocês me perdoem, então eu devo perdoar. Não é fazer o que o outro faz comigo, não. É fazer o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Então o Evangelho é simples. Agora, por que é difícil para a gente vivê-lo? Porque sendo almas antigas como nós somos, nos acomodamos aos equívocos. Quanto mais determinada falta de virtude tem raiz na nossa vida reencarnatória, maior a nossa dificuldade de superação. Tem criança e jovem que com a facilidade tremenda vê um mendigo traz, cuida, limpa a ferida dele, espontaneamente. Já tem outra pessoa adulta que quer até ajudar, mas fica com vergonha. É porque aquela criança ou aquele jovem já traz do passado conquistas, já superou a timidez, o egoísmo e já tem um impulso natural de querer amparar. Logo vai ser
São hábitos estratificados. Educar é mudar hábitos de negativo para positivo. Então, se em muitas vidas nós fomos criaturas egocêntricas, é claro que hoje a gente vai ter dificuldade de aceitar o outro como o outro é. É claro que a gente vai querer impor que as pessoas sejam conforme eu desejaria que ela fosse. Então, eu quero que Armando seja como eu quero que ele deva ser, e não como ele é. Eu quero que Ângela seja como eu penso que ela deva ser, e não como ela é. Eu deixo de amar a individualidade para amar o meu sonho. Eu passo a amar a minha idealização, eu não amo o outro. E isso, gente, é prova no caminho. Esse é o objetivo da prova. Se eu estou na busca da minha espiritualização, como é que eu posso averiguar se eu sou uma criatura espiritualizada? Despreendida. É quando eu começo a não fazer picuinha por coisas pequenas da minha vida. Minhas posses, meus tesouros, aquilo que me pertence. E aí não entendo que eu pertenço ao universo e tudo no universo pertence a gente. Isso cria uma dificuldade enorme para a gente progredir. Isso cria uma dificuldade tremenda para a gente superar as nossas dificuldades existenciais. Por isso, seja prova ou expiação, sejamos nós aquele que mantenha-se através da oração. Busquemos Deus. Vamos transmitir para a nossa família a ideia de Deus. Nossos filhos estão crescendo desequipados de Deus. Nossos jovens estão crescendo com a vida superficial, sem ter a noção de profundidade da vida. É por isso que ao primeiro sopro da adversidade eles tomam. A gente precisa parar com essa ideia, não, mas meu filho não pode se frustrar, deixa se frustrar. Na década de 70 foi que a psicologia botou essa loucura na cabeça que não podia frustrar a criança. Ainda bem que reviram isso, tiraram isso. Descobriram que não, a frustração faz parte do desenvolvimento da própria criança. É importante para o ser humano saber que ele não pode fazer tudo e nem vai ter tudo na vida. Frustrar-se é importante para amadurecimento do caráter. Nossos filhos não podem ser tratados como bibelôs. Nossos filhos não podem ser tratados como se fossem joias preciosas, melhor e maior do que qualquer outra joia. Não é. São espíritos como nós, que vieram do passado, que atravessam séculos e que precisam do nosso amor. No livro dos Espíritos está colocado que a missão primordial dos pais é guiar seus filhos para Deus. Essa é a missão dos pais. Guiar os filhos para Deus. E hoje a gente quer envolver nossos filhos com coisas, porque a gente não para dar afeto, para participar com ele, para dialogar. A gente dá coisas. Tem criança aí 6 anos, já tem o seu smartphone. As crianças já estão nascendo assim, passando a tela. Ao invés de, antes de dormir, reze, converse com o Papai do Céu. Não, 5 minutos para entrar no WhatsApp, no Instagram, Facebook, no Twitter. E aí na primeira dificuldade a criança tomba, o jovem cai, cresce um adulto inseguro. E quando a gente parte, a gente também sofre do outro lado, porque a gente não cumpriu a tarefa de prepará-los para a vida. E espíritas sabem que devemos inocular nos nossos filhos a consciência das provas do objetivo da existência. Para que é que você está aqui? Com qual objetivo você está aqui? Com qual finalidade? Não é ser agressivo com isso, não. É falar com carinho, com ternura, com afeto. Explicar para ele desde pequeno. Tem gente que diz assim, eu não vou mostrar nunca hospital, essas coisas sofridas para minhas filhas, meu filho. Mostre, leve desde pequeno, para que eles saibam o que é a vida. E criem uma atitude de solidariedade com aquelas pessoas necessitadas. É muito importante para eles isso aí. Não, mas eu queria que eles sofressem. Deixa, faz parte. Tem gente que não quer falar nem da morte com o filho. Não vou nem tocar nesse assunto. É bom tocar, agora com o jeito que a doutrina nos mostra, né? Desde pequeno falando para eles assim, morrer é só sair do corpo. Quando está indo para a evangelização, se é que está indo, para que eles entendam que a gente não vai ficar o tempo todo com eles. A gente vai sair, nós vamos deixar o corpo e eles vão prosseguir.
ou pode acontecer, eventualmente, dos nossos filhos irem antes de nós. A tradição são os pais partirem primeiro, mas às vezes os filhos vão antes, seja por prova para os pais, seja por expiação dos filhos. Antigos suicidas podem renascer para ter uma vida curta, complementar o tempo que não complementaram no passado, e aí serve de teste, de prova para os próprios pais, que talvez fizeram parte do estímulo que levou a ele a se matar em vidas passadas. Por isso são os seus pais hoje. Passar pela dor da separação tão cedo por esse mecanismo. Então a nossa vida é bênção, é tesouro, é oportunidade bendita. Reencarnar é uma entrega maravilhosa para a nossa vida. Termos a oportunidade de aprender um com os outros, como nós estamos aprendendo aqui. Cada pessoa é um universo específico. Não existem duas pessoas iguais. Olhando o casal amigo aqui, com certeza são bem diferentes um do outro. Mas vocês que não sabem quem é, vou trazer para cá também. Olhando essas duas amigas e irmãs aqui, são totalmente diferentes, embora possa ter até pontos de convergência entre elas, de simpatia. Nosso amigo do Ceará Mirim, da mesma maneira. Cada pessoa é diferente. Só quem convive sabe o que é o aprendizado com cada um deles. Quando a gente não convive, o outro é sempre maravilhoso. O feijão do vizinho é mais gostoso que o nosso. Vai morar com ele para ver? Uma amiga nossa, cujo marido é um artista até conhecido, ele cantando, e a fã chegou para a esposa dele e disse: olha, com todo respeito, viu, a vocês, ao seu marido, ai, mas eu sou apaixonado pelo seu marido. Que homem doce. E ele cantando lá: que homem carinhoso, que homem maravilhoso. Aí a esposa dele, que é minha prima, olhou e disse: vai morar com ele pra mim? Vai conviver? Porque no palco é uma maravilha, não é? É sorriso, é autógrafo, é abraço. Agora vai pro dia a dia. É um ser humano com suas dificuldades, suas inseguranças, seus problemas, sua briga, suas exigências, seu ego. Todo mundo tem. Então vamos aproveitar a experiência da nossa vida para que a gente possa vencer as nossas provas. E se porventura um quadro expiatório aparecer, que a gente tenha a galhardia, a nobreza, a dignidade de também vencê-lo. Porque se a gente suporta a prova que a gente passa e vence a expiação que estamos atravessando, damos um salto de evolução extraordinário, porque a alma se acende, o espírito brilha, e a partir daí caminhamos mais rapidamente para a plenitude e para a autorrealização. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos muita paz. E vocês, a minha gratidão, porque não dormiram. Apenas uma pessoa teve sonhos, mas sonhos a respeito do que eu estava falando. Deus nos abençoe. Muito obrigado.